Aconteceu anteriormente na cidade onde se passa a história, na cidade de Lençóis e no Vale do Capão. Aconteceu no dia 18 de maio. Mas como eu sou feirense de coração, né? Eu nasci em Itaberaba, mas eu me sinto feirense. Eu tinha que fazer um lançamento aqui na minha cidade. E vai acontecer amanhã. Convido a todos para estarem lá de 17 às 20 amanhã. Na verdade, isso aqui é um retrato da Chapada Diamantina, uma apologia à Chapada Diamantina, casos ou causos da Chapada Diamantina, ou é uma obra que fala só da parte turística? Essa é uma obra de ficção, é um romance ficção, Né? Bem intenso. Ele se passa na década de 60, na Chapada, no final da exploração dos diamantes na Chapada Diamantina. E aí começam aparições que as pessoas não entendem o que é aquilo, não sabiam que seriam extraterrestres. E aí começa uma trama bem intensa. E não são casos e causos. Eu entrevistei muita gente antiga da Chapada, gente com mais de 80 anos para poder desenvolver essa obra. Mas ele fala muito sobre a Lençóis e o Capão daquela época. E está contextualizado dentro dos fatos, dentro da realidade daquela época. E aí não vou dar muito mais spoiler para poder as pessoas estarem interessadas. O nome da obra é Contatos na Chapada Diamantina. Ou seja, se falou muito que os extraterrestres andaram por ali. Eu até tive pessoas ligadas pessoalmente, muito próximas de mim, e disseram que uma certa feita estiveram lá e viram luzes, né? Sim. Num determinado local lá da Chapada Diamantina, que à noite apareciam como se fossem pequenos discos voadores, etc. Uhum. Acendendo e apagando, e que todo mundo via isso, e era um fenômeno que ninguém conseguiu identificar, a não ser, como diríamos assim, OVNIs ou algo parecido, né? Sim. Olha, Dilson, a maioria das pessoas que eu entrevistei, e a maioria do que você vê na internet ou na literatura a respeito de discos voadores ou de OVNIs, não é verdade. São casos que as pessoas ou sonham, ou pensam, ou beberam demais e criam histórias, ok? Mas assim, existe um pequeno percentual que é de se duvidar, que é de se estudar. Isso que você acabou de falar, entrevistando pessoas com mais de 80 anos, pessoas antigas da Chapada, sem induzir absolutamente nada. Essas pessoas não sabiam que eu estava falando sobre extraterrestre. Elas relataram para mim luzes que caminhavam horizontalmente, rapidamente, durante o dia, não era à noite. Eram luzes muito intensas, e eles vinham e diziam que tinham medo, e ao mesmo tempo diziam que ficavam encantados e achavam que eram os espíritos dos diamantes. Sei lá, eles não tinham muita capacidade de julgamento daquelas coisas. E respeitavam. Nunca buscaram investigar, porque também não tinha nenhum conhecimento sobre extraterrestre, ok? Mas você chegou a decodificar isso de uma linguagem literária, uma linguagem fictícia para o livro? Sim, imagine assim, esse livro ele tem 205 páginas, ele começa já intenso com a aparição de ETs, que as pessoas não sabem que são ETs, e aí começa uma investigação de um delegado, e envolve o coronel, que era dono da maioria das terras da região, e aí começa abdução e etc. É uma trama intensa envolvendo os ETs e os humanos. E aí ela vai ficar, quem for ler vai ver que é mais intensa ainda, porque tem fatos muito mais próximos entre essas duas raças de planetas ou de estrelas distantes. Agora, os habitantes dessa região, obviamente que são muito ricos em informações e fantasias também, né? Então, sim. Falar, né? Agora, como você cria um livro, Contatos, aí vem, na Chapada Diamantina, aí vem logo a gente tem imaginação, contratos, sim, extraterrestres, extrasensoriais. Sim, são contatos extraterrestres. Ele foca exatamente nessa fantasia. Exatamente. Eu costumo dizer que um romance ficção não acontece porque eu gostaria de ter escrito aquele romance. Acontece porque veio uma inspiração em determinado momento. Isso aconteceu e graças a Deus que foi unindo os extraterrestres e a Chapada Diamantina. Bom, existe uma categoria de escritores, os de ficção e os de não ficção. Sim. Os de não ficção são aqueles que se baseiam em fatos reais, às vezes eles fantasiam, né? Aumentam, mas não inventam. Sim.
O que é mais difícil é fazer não ficção ou ficção? Olha, são dois universos totalmente diferentes. A ficção, você tem que se controlar para você conseguir desenvolver a obra, porque a mente ela começa a ter vazão. Se você der vazão, você não termina a obra. Então, eu acho que é muito mais difícil você fazer uma obra não ficção, porque você precisa colocar no papel dados que possam ser comprovados cientificamente. Já a não ficção depende só da sua mente, ok? Mas ela precisa trabalhar de uma forma que seja agradável à maioria das pessoas que vão estar lendo. Se você, de repente, faz uma obra de 700 páginas, as pessoas podem não gostar, e talvez de 50 eles também não gostem. E o tamanho da obra vai depender muito do seu controle mental para dar o tamanho certo que o leitor gostaria de absorver. E aí eu fico a me perguntar, desses autores de novela, né, que tem que construir um capítulo todo dia. Eu estava lendo sobre um autor desse, perguntou que é o capítulo de amanhã. Eu não sei, eu vou chegar hoje de noite e vou escrever. O de hoje vai me orientar o que é que eu vou fazer amanhã. Quer dizer, a ficção faz com que a mente trabalhe a 200 mil por hora. Pura verdade. Tem um delegado que vai do capítulo 3 até o epílogo, até o 12, e ele não existia até o capítulo 2. É impressionante quando você faz uma obra de ficção. Não existia, de repente, eu preciso de um delegado aqui, ele vai ser muito importante, e aconteceu, e assim foi até o final. E da mesma forma que você cria, você mata o personagem. Também. Às vezes você fala, pô, esse personagem não pode seguir, ele vai ter que morrer. Logo esse sujeito. Ele precisa morrer. É interessante. Eu vi uma entrevista de um autor, não me lembro agora o nome dele, ele em inglês, ele disse, olha, eu escrevo uma página por dia. Quando eu estou com a mente fantástica, eu escrevo 2 páginas por dia. No caso do meu livro, eu gastei 13 meses para escrever. Isso depende muito, varia de autor para autor. E você para escrever precisa se concentrar, muito. Legal. Porque tem gente também que escreve, um dia desse aqui, você se lembra, né? Aqueles autores de música, o Neidinho da Beija-Flor chegou aqui, estava no meu estúdio. Já concluiu a música, aí eu comecei ali dentro do avião, parei num guardanapo e chegou aqui no estúdio, ele terminou a música. Mulher, lembra aquela música? Neguinho da Beija-Flor. Não, rapaz, isso aí que tem hora assim que me dá um negócio na cabeça, aí eu começo a botar no lance de guardanapo e tal. Terminou a música aqui no estúdio da rádio, não tinha nem gravado, cantou pra gente, parece que 2 meses depois ele gravou. Sim. É assim que é o escritor, né? Essa questão da concentração é impressionante. Eu tenho um irmão que tem uma chácara aqui perto de Feira de Santana. E eu encontrei uma cajazeira lá, que estava meio abandonada, e aí eu elegi ela como o meu lugar de concentração. Passava 10 horas lá escrevendo. Você esquece que existe almoço, mundo, gente, o mundo acaba. Você fica ali, você tem que se controlar para saber a hora de parar naquele dia. Realmente a concentração é a coisa mais importante que tem para escrever. Agora você já vai direto para o computador, para a máquina, você faz rabisco com a mão, para depois rebuscar melhor. Como é que opera isso? Por ser um homem da tecnologia, eu me sentia mais à vontade já escrevendo no computador. Exatamente, diretamente na tela. Primeiro rabisca e tal, depois sim. Aí vai, resume, faz o apanhado. Até porque a internet ligada ao texto, eu preciso consultar algumas coisas naquele momento que aconteceu a ideia. E aí você vai lá, pesquisa e já conseguiu não perder o fio da meada. Bom, contatos na Chapada Diamantina, Adolfino Alves Pereira Neto. O livro tem 200 e quantas páginas, Adolfino? 205. 205 páginas. A editora qual é, Adolfino? Zarte é uma editora feirense. Zarte, editora com essa obra? Feirense, sim, nessa qualidade. Eu pensei que esse livro aqui tinha sido feito por uma super editora lá do sul do país. Muito boa editora. Rapaz. A gráfica é a editora gráfica da Bahia maior, a EGBA, foi que imprimiu essa obra e custa R$35. É um preço módico e que está à venda aqui na Livraria Atlântica, na Avenida Getúlio Vargas. E o lançamento com o autógrafo vai ser? A noite de autógrafo amanhã às 17 até às 20 horas no módulo 2, no anfiteatro da UFS. Ok, Adolfino, obrigado, sucesso aí para sua obra literária, viu? Tá, muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você. Nós vamos agora direto